Olá, pessoal. Meu nome é Carolina Moretti. Eu trabalho atualmente na UTI pediátrica do Hospital de Clínicas de Salvador e eu estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre dengue e a evolução dela para dengue grave e febre hemorrágica da dengue. Começo dizendo que não tenho nenhum conflito de interesse e eu trouxe esse slide para a gente começar pensando que dengue é uma doença de escala mundial, né? Quase todas as localidades têm algum reporte, né, de doença da dengue, e ela está basicamente concentrada entre os trópicos. E dentro do Brasil, a gente desde 2013 a 2019, vocês veem no mapa que tem relatos frequentes de doença da dengue, né? Nesse slide, nesse gráfico aqui de cima, a gente percebe que na maioria das vezes, quanto maior o número de casos de dengue, maior a chance da gente ter casos de dengue grave e óbitos. A dengue é uma zoonose, então, para que ela aconteça, a gente precisa do vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, e ele vai entrar em contato com um paciente, com um humano que esteja numa fase de viremia, né, de replicação viral alta no seu sistema sanguíneo, e essa replicação alta se dá predominantemente nas 48 horas após a infecção. Uma vez que o mosquito esteja contaminado com o vírus, ele vai ficar contaminado por todo o seu ciclo de vida, que dura em torno de 45 dias, mas o grande ponto da dengue, por isso ela sobrevive por tanto tempo nas populações, é que a fêmea do Aedes aegypti é capaz de colocar ovos infectados, e esses ovos têm uma durabilidade grande no ambiente. Então, eles resistem a gente já sabe, né, água parada, suja, mas também limpa, e eles podem se aderir à superfície do recipiente onde está a água, e aí tendo uma sobrevida grande. Eles vão eclodir quando a temperatura ficar um pouco mais quente, mas eles durante o inverno conseguem ficar lá. E aí o mosquito já infectado vai entrar em contato com uma pessoa saudável, que a partir daí vai começar a replicação viral no sangue e vai desenvolver os sintomas. Tá? É um flavivírus, né? Existem 4 sorotipos descritos, então o dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, e o período de incubação costuma ser entre 3 e 15 dias, a média dele é ao redor de 5 dias do contato com o mosquito para o início dos sintomas. E existe uma coisa muito importante dentro da dengue que vai ser essencial, especialmente para quem tem contato com os pacientes mais graves, como é o caso das pessoas que fazem terapia intensiva, que é justamente o padrão de resposta imunológica que a gente tem ao vírus. Então, cada vez que se entra em contato com um tipo de vírus da dengue, a gente vai ter uma imunidade permanente, que é específica. Então, se eu me contaminei com o dengue tipo 1, eu vou ter imunidade permanente para o dengue tipo 1, mas eu tenho uma imunidade cruzada para o dengue tipo 2, tipo 3, tipo 4, que dura um prazo curto, basicamente o tempo de se recuperar do que foi o baque dessa infecção inicial. Entretanto, se eu entrar em contato novamente com um outro tipo de vírus da dengue, então, no nosso caso, né, fomos contaminados pelo dengue do tipo 1. Muito tempo depois eu entro em contato com o dengue do tipo 2, a chance de eu fazer uma resposta imunológica amplificada e com isso evoluir para as formas graves da dengue por causa da resposta inflamatória sistêmica aumenta. E isso tem grande impacto tanto nos casos de dengue grave que a gente vê a cada epidemia, como nas dificuldades de desenvolvimento das vacinas. Tá? Aqui é um slide explicando essa situação que a gente acabou de conversar. Então, para o mesmo vírus da dengue, a gente tem os anticorpos neutralizantes que vão nos ajudar a não desenvolver essa nova doença uma vez contaminado com eles, mas quando a gente está falando de
dos outros subtipos do vírus, a gente acaba tendo um aumento da replicação viral e a progressão para dengue grave, doença hemorrágica e choque. Do aspecto clínico, então, existem 2 maneiras da gente diferenciar. Uma delas é a forma inaparente, que é aquele período de incubação. Essa maneira que está exemplificada nesse slide é bastante fácil de lembrar clinicamente, né? Então, forma inaparente é o período de incubação, vai durar aí de 3 a 15 dias, a gente já conversou que a média fica ao redor de 5 dias. O período de febre diferenciada, que é antes da gente ter os sintomas clássicos da dengue, até desenvolver a dengue clássica ao redor do 5º dia de pós-infecção, né? Que é caracterizada por cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, artralgia, prostração, exantema maculopapular. Quando a febre começa a diminuir, então normalmente depois do 5º dia de infecção, é que a gente entra no quadro mais crítico da febre hemorrágica da dengue. O nosso Ministério da Saúde divide a dengue, na verdade, em fase febril, fase crítica. Então, fase febril seria toda essa fase inicial aqui. A fase crítica, que é justamente esse risco da febre hemorrágica e do choque relacionado à dengue, e depois a fase de recuperação, que é depois que o paciente sai desse quadro clínico. Por que acontece esse risco aumentado de doença hemorrágica? O vírus da dengue, ele estimula uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica que acaba agindo de maneira bem mais pontual do que a gente vê nos outros quadros de sepse, em cima do endotélio, tá? E ele abre esse espaço que tem entre as células endoteliais, permitindo um extravasamento capilar. Isso é uma ação do vírus, é uma ação dessa resposta imunológica que o vírus desencadeia. Com essa abertura desse espaço entre as células endoteliais, a gente tem extravasamento capilar muito aumentado, e é isso que vai levar aos derrames cavitários, ao aumento do hematócrito, e somando isso tudo ao risco maior de doença hemorrágica. Tá? Então, fuga capilar, levando por um momento, né, em edema e os derrames cavitários, e podendo levar choque por diminuição de conteúdo intravascular. Tá? Essas classificações da OMS, a gente já tinha comentado. E aí, falando de tratamento da dengue, quando é que a gente realmente, assim, principalmente no Brasil, onde é que a gente atingiu nosso crescimento de atendimento, a nossa excelência, né? No momento que começou a se dividir os pacientes por subgrupos de sintomas, de acordo com sintomas, e a partir disso fazer uma escala de risco para o atendimento. Esse fluxograma é o fluxograma do Ministério da Saúde, a última diretriz publicada é de 2016, tá? E aí a gente vê justamente a divisão do grupo A, que são pacientes que têm sintomas que podem ser relacionados à dengue, mas não tem nenhum sinal de alarme. O grupo B, que são esses pacientes que não têm sinal de alarme, contudo eles têm condições sociais ou morbidade, né, doenças associadas, que levam eles a uma população de risco. O grupo C, que é o grupo em amarelo, onde a gente já tem sinais de alarme presente, a gente vai passar um pouquinho com mais calma isso nos próximos slides. E o grupo vermelho, que é o grupo que já apresenta dengue grave, e esses grupos, cada um vai levar a um tipo de tratamento, de planejamento terapêutico diferenciado. Então, suspeitas de dengue. É uma doença febril aguda, que a gente normalmente pega o paciente, né, de 2 a 7 dias de febre, com 2 ou mais das seguintes manifestações. Então, náusea, vômito, cefaleia, dor retroorbital, petecas ou prova do laço positiva, vamos chegar lá, mialgia, artralgia, prostração e exantema maculopapular. Então, aqui tem 2 exemplos, né, de exantema maculopapular, para a gente ter em mente. E aí, como é que a gente vai fazer essa diferenciação dos casos que não tem sinal de alarme? Então, a gente são os grupo A e grupo B.
que a gente pode fazer um tratamento com hidratação via oral, no grupo A, inclusive, fazer hidratação via oral, dar toda a orientação para o paciente e fazer tratamento ambulatorial, né? O paciente pode ir para casa e retornar se piora dos sintomas, ou então ter realmente uma triagem de ligação para ver como é que ele está evoluindo. Ou então no grupo B, que também não tem sinal no alarme, mas com as comorbidades, ele provavelmente vai precisar de uma internação hospitalar num leito de baixa complexidade, ainda mantendo a hidratação via oral, daquele paciente realmente do grupo C e do grupo D que demandam internamento hospitalar e hidratação endovenosa. Basicamente, pesquisando esses sinais de alarme. Tá? Quais são eles? Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, acúmulo de líquido, ascite, derrame pleural e derrame pericárdico. Então, vocês veem que a gente precisa realmente pesquisar derrame cavitário, para ter certeza que não tem sinal de alarme associado. Hipotensão postural, hepatomegalia, maior do que 2 centímetros abaixo do rebordo costal, sangramento de mucosa, letargia ou irritabilidade e aumento progressivo do hematócrito. Entretanto, se a gente estiver pensando em grupo A e grupo B, que são aqueles pacientes que não têm sinais de alarme, para a gente ter certeza de que eles não estão induzindo algum tipo de sangramento ou uma fuga capilar aumentada, esses pacientes demandam uma prova do laço, tá? Então, eles só podem ser tratados ambulatorialmente com hidratação oral a partir do momento que eles têm uma prova do laço negativa. Como é que a gente faz a prova do laço em pediatria? Idealmente, a gente calcula a pressão arterial média, somando a pressão arterial sistólica mais a pressão arterial diastólica, e dividindo por 2, e se insufla o CAF do tensiômetro por 3 minutos. E a partir daí a gente conta num quadrado de 10 centímetros quadrados. Então, cada lateral tem 10 centímetros, previamente, né, desenhado na pele, o número de petequias induzidas. A gente vê aqui de um braço para o outro do paciente da figura em questão o quanto aumentou o número de petequias, e isso ele nos mostra uma fragilidade capilar, ele nos mostra uma hemorragia induzida, ele não é patognomônico de dengue, mas no momento que a gente está frente a um quadro clínico de todas aquelas características que a gente conversou antes, e ainda com prova do laço positiva, a gente vai encarar esse paciente como um paciente com risco de sangramento, tá? Então, aqui esse slide é um pouco mais próximo para a gente poder entender o tratamento. Grupo A, a gente já conversou várias vezes. Então, sem sinais de alarme, sem comorbidades, acompanhamento ambulatorial, hidratação venosa, medicação para temperatura e seguimento, tá? Nenhum desses pacientes é para ficar solto no mundo. Grupo B, sem sinais de alarme, mas com condições especiais ou comorbidades, aquela casa que a gente não tem certeza se ele vai receber atenção, hidratação adequada, ou doenças associadas, então ele vai fazer acompanhamento dentro do hospital e observação e reavaliação clínica, tá? No grupo C, todos aqueles sinais de alarme que a gente passou anteriormente, ele vai estar num leito de internação até estabilização, e ele vai demandar exames laboratoriais, lembra que a gente precisa pesquisar se ele tem derrame cavitário, e hidratação endovenosa. E já o grupo D é o grupo que já tem perfil de terapia intensiva pediátrica ou leito de emergência com monitorização, vai fazer os exames e também iniciar com hidratação venosa. A hidratação venosa que é feita para o grupo C e o grupo D, ela é um pouco diferente, a gente vai mostrar ela nos próximos slides. A avaliação inicial, grupo C e grupo D, então exames específicos, hemograma completo. O que a gente está procurando com isso? É hematócrito, não é hemoglobina, é hematócrito mesmo, para a gente ver a hemoconcentração. O leucograma é variável, mas ele cursa frequentemente com leucopenia e plaquetopenia. Albumina sérica, exame de urina, ureia creatinina, coagulograma e transaminases. E no grupo C e no grupo D, a gente precisa fazer tipagem sanguínea e aí os raios-x ou ultrassom, né, ultrassom de abdômen e raio-x de tórax, porque a gente está procurando ativamente derrames cavitários.
Esse documento do Ministério da Saúde vem com uma sugestão do que seria o hematócrito adequado para cada idade. Eu gosto de chamar a atenção que o hematócrito adequado para cada paciente é o hematócrito dele, né? Então, idealmente, se a gente conhece o paciente, se a gente tem acesso a um hemograma prévio, a gente pode usar esse hemograma como direcionamento para saber qual é o hematócrito que a gente está esperando para esse paciente específico, e a gente sempre pode usar um hemograma feito numa triagem inicial como referência para um momento que ele tenha evoluído com alguma piora. Aqui é um caso clínico. Para vocês terem uma ideia, a gente vem falando, né, o quanto a dengue grave, os derrames cavitários vão acontecer lá no final, depois que a febre vai embora, é que realmente vem a sintomatologia mais grave do dengue. Então, aqui é um raio-x, o 4º dia de febre, e é o primeiro dia que ele tem sinais de alarme, tá? No 6º dia de febre, ele já tem um raio-x com derrame pleural e começou a evoluir com choque. E no 10º dia, ele evoluiu com melhora de todos esses sintomas, porque estavam relacionados com a patologia viral, né, com a resposta à viremia. O que é importante, eu vou voltar aqui só um pouco o slide para a gente chamar a atenção, nas questões de conduta, na dengue, como a gente sabe, tem noção de que esses sintomas são induzidos pelo vírus, provavelmente drenar esse derrame pleural, a menos que o paciente esteja no momento de ventilação mecânica que não tenha como manejar esses parâmetros de ventilação mecânica sem a drenagem, provavelmente drenar esse derrame pleural não vai nos ajudar. É um tratamento de suporte muito intensivo, mas basicamente conservador. Então, muitas vezes ele vai para a ventilação mecânica e uma vez ajustados os parâmetros ventilatórios, o paciente se adequando, né, sendo capaz de ventilar, ele não tem drenagem. Mesma coisa a plaquetopenia. Normalmente o paciente cursa com plaquetas baixas e sangramento, mas o sangramento costuma estar associado também à coagulopatia, né, a TP, TTPA diminuídos, a fibrinogênio alterado, e se a gente não fizer essa pesquisa adequadamente e muitas vezes suprir os outros fatores de coagulação, o sangramento vai seguir, não adianta só pensar em plaqueta, normalmente plaqueta é a última coisa que o paciente está necessitando. Então, os pacientes do grupo C, que são aqueles que têm sinais de alarme, vão precisar de internação em leito hospitalar por no mínimo 48 horas, com hidratação venosa, uma fase de expansão que vocês veem que é mais lenta do que a gente vê nos casos de choque, e reavaliação clínica frequente. Idealmente, a gente faz um hematócrito a cada 2 horas, que é para ter certeza se essa nossa hidratação de 10 ml por quilo-hora por 2 horas, né, essa hidratação é capaz realmente de estabilizar ou reduzir esse hematócrito. Se ele tiver uma melhora, aí ele pode ir passar para a fase seguinte desse tratamento, que seria 25 ml por quilo em 6 horas, uma solução isotônica, e a partir daí associada com soro glifosato. Existem inúmeros estudos e foi motivo de muita atenção nos últimos anos, com as últimas epidemias de dengue, sobre qual o volume que a gente deveria fazer, né? Se a gente deveria usar cristalóide, então soro fisiológico mesmo, ou ringer lactato naqueles pacientes que estão com diurese presente, ou se o ideal na dengue, como a gente sabe que o problema é essa fuga capilar, esse extravasamento, se não seria ideal nesses pacientes a gente já iniciar as expansões com coloide. Tá? Então, a gente tem vários estudos, aqui eu trago alguns exemplos, que mostram que não há alteração de mortalidade e nem de evolução para o choque grave, a gente usando um tipo de volume ou outro. Nesse estudo do New England, que é o de 2005, que é uma comparação bem robusta, bem feita, comparando o Dextran, que é o que está em vermelho, com ringer lactato, com colóide sintético, a gente vê que a evolução dos pacientes é a mesma. Aqui é resolução de choque, tá? Não é de morbidade, não é um estudo de mortalidade.
Chamando a atenção de novo, para os primeiros sinais, vocês veem que isso aqui é um termômetro, né? Enquanto a gente está aqui no fase de febre, está tudo ótimo. Quer dizer, tudo ótimo não, o paciente precisa ser avaliado, mas ele provavelmente não vai evoluir com dengue grave. Quando que a gente precisa prestar mais atenção nos sinais de alerta e nos sinais de gravidade? Quando a febre sai. Então, a partir do 5º ao 7º dia, quando esse paciente tende a ficar afebril, é quando a gente vai ter maior risco de ter os sintomas de alerta e da evolução para o choque e para a febre hemorrágica do dengue. O choque, então, 4 vezes mais frequente, no momento, nas primeiras 24 horas, o desaparecimento da febre. Durante o choque é que acontecem as grandes hemorragias. Então, evitar o choque significa evitar as grandes hemorragias. O que acontece? Como é que a gente evita esse choque? É justamente captando aquele paciente que está na categoria C, que começou a desenvolver sinais de alarme, e a gente captar esse paciente e fazer uma hidratação adequada, conforme a gente mostrou nos slides anteriores. Fazendo essa hidratação adequada, uma reavaliação adequada, intensificando a hidratação à medida do necessário, é que a gente vai conseguir evitar que esse paciente evolua para choque e, com isso, possa apresentar esse quadro hemorrágico grave que está associado com a dengue. Outros fatores, né? A virulência, tem alguns genótipos que têm maior risco de evoluir com febre hemorrágica. A exposição prévia ao vírus por causa da resposta imunológica amplificada que a gente comentou lá no início desse momento. Os menores de 2 anos certamente têm um risco aumentado, e os critérios para febre hemorrágica do dengue: febre, permeabilidade vasocapilar excessiva, plaquetas normalmente menor do que 100.000 e manifestações hemorrágicas. Quais são essas manifestações hemorrágicas? E aí a gente vai de hemorragias leves, com petecas, púrpuras, equimoses, sangramento gengival nasal, isso é considerado hemorragia, isso tem que ser abordado como hemorragia, até as hemorragias maiores, hemorragia pulmonar, hematêmese, melena, hematoquesia e hematúria, que é o que a gente mais vê na população pediátrica. Em crianças e adolescentes que já têm ciclo menstrual estabelecido, a gente também pode ter metrorragia associada. Sinais de choque são sinais de choque, né? Então, taquicardia, extremidades distais fria, pulso fraco filiforme, enchimento capilar lento, a pressão arterial convergente tende a ser especialmente verdade nos quadros de dengue. Taquipneia, oligúria, hipotensão arterial, que vai ser uma fase mais tardia, e cianose. É importante que a gente entenda a febre hemorrágica e o síndrome do choque da dengue, que já descobrimos que estão associados, como um quadro de choque. É um choque induzido por vírus, é uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica induzida por vírus, que tem uma especial tendência à fuga capilar, à hemorragia, a extravasamento capilar, e com isso maior tendência à hemorragia mesmo, né? Tá? Então eu trouxe aqui só alguns exemplos para a gente lembrar que a gente tem consensos específicos, em especial o nosso de 2020, direcionado à população pediátrica, e esses consensos de tratamento de sepse, que acabam abordando essa parte do choque, todos eles precisam ser de conhecimento do pediatra geral, de qualquer pessoa que se disponibilize a atender crianças. O grupo D, então, que é aquele grupo mais grave, né, que tem os sinais de choque associados, eles precisam de internação em terapia intensiva pediátrica. A gente começa o atendimento dele igual aos outros quadros de choque, então expansão, reavaliação a cada 15 e 30 minutos, os exames obrigatórios são os mesmos já passados, e o protocolo de sepse e choque, conforme a gente falou. Tá? Nesses pacientes especificamente, a gente tende a usar coloide junto com cristalóide, talvez um pouco mais cedo. De novo, não tem exatamente um estudo associado, mas é o que a gente tem na diretriz do Ministério da Saúde. Então, um aumento de hematócrito nesse paciente que está na UTI pediátrica e que já passou pelas fases de expansão, a gente pode considerar um uso de albumina a 5%, quando tiver uma diminuição de hematócrito e ainda assim tiver
uma piora clínica, precisa investigar ativamente quadros hemorrágicos, então metrorragia nas crianças nas meninas adolescentes, ou então alguma hemorragia para gastrointestinal que ainda não exteriorizou. Se tiver hemorragia, é sempre necessário a gente lembrar de repor concentrado de hemácia, então se não tiver hemácia, não adianta a gente fazer vários fatores de coagulação e plaqueta, porque esse paciente não vai ter o que coagular. Então, se tiver hemorragia, repor concentrado de hemácia e fatores de coagulação. A plaqueta só vai ser feita se todo o resto já estiver compensado. Pessoalmente, já vivenciei pacientes com menos de 5.000 plaquetas, com um quadro de dengue, com hidratação adequada, pacientes do grupo C, com 5.000 plaquetas que não sangraram, que não evoluíram para sangramento, porque eles estavam hidratados. Então, eles tinham o hematócrito deles, que tinha subido até o momento que internaram na terapia intensiva, estava sendo adequadamente tratado, eles estavam diminuindo o hematócrito, e apesar de terem plaquetas baixas, eles não sangraram. E se o hematócrito estiver em queda, sem hemorragia, é possível que a gente tenha pesado a mão nessa hidratação, né? Então, isso é sempre uma avaliação que precisa ser feita. Aqui tem alguns critérios de transfusão. Vocês veem que a sugestão é que a transfusão de plaquetas seja feita se tiver abaixo de 10.000, mesmo sem sangramento. A gente tende a ser um pouquinho mais conservador, mas é o que estaria liberado pela literatura, tá? Melhora clínica do paciente no grupo D, né? Conduzir como o grupo C, então ele fica internado no hospital, fica em reavaliação contínua. A gente continua querendo uma diminuição desse hematócrito até chegar no hematócrito normal do paciente. A gente falou tudo isso pensando no paciente com dengue, que ele vai chegar na nossa frente e a gente vai saber que ele é um paciente de dengue. Isso é especialmente verdade nos momentos que a gente está enfrentando epidemia, né? Então, nos períodos epidêmicos, os casos suspeitos são casos suspeitos e eles não precisam todos eles passar por sorologia. A gente vai deixar ou a sorologia ou a pesquisa viral para os pacientes onde a gente tem dúvida, tá? Então, no período epidêmico, os pacientes suspeitos são dados como positivos, eles só fazem o exame se eles têm um quadro C ou D, e nos períodos não epidêmicos, aí sim, todos os casos suspeitos precisam fazer ou a sorologia ou a pesquisa da proteína viral, tá? A pesquisa da proteína viral é bastante sensível, 90% para as prima-infecções, ela cai para 60% nas infecções secundárias, mas ela é detectável no máximo até o 7º dia de doença. Enquanto a sorologia a gente só consegue positivar a partir do 5º dia de febre, tá? A partir do 5º dia de febre. Mais uma particularidade, não é incomum a gente contar os dias de febre, por exemplo, o paciente começou com febre à noite, e a gente conta os 5 dias e faz no que seria o 5º dia pela manhã a sorologia, e ela vem negativa. Se a gente repetir a sorologia à noite, ela é possível de dar positiva. Então é importante a gente contar esses 5 dias como horas de febre mesmo, e uma vez parecendo dengue, insistir, porque provavelmente seja dengue. Lembrando que a gente sempre tem casos, todos os anos tem casos relatados, né? Esse gráfico, ele é disponibilizado pela OMS com algumas adaptações para o nosso Ministério da Saúde. Aqui a gente pode ver as 3 fases da classificação, né? E a relação tanto mais tardia de subida da sorologia, a queda da viremia. Então, claro, a gente, para poder pesquisar o vírus, a gente precisa estar com essa viremia um pouco mais alta, e a relação da febre com o momento de choque e de sangramento. Esse documento do Ministério da Saúde, ele é open access, tá? É só procurar que se encontra. Existe terapêutica específica em estudo, nenhuma delas com bom resultado até o momento, mas a ideia seria usar um anticorpo monoclonal, que provavelmente vai ter uma janela terapêutica muito curta, antes de realmente induzir uma síndrome de resposta inflamatória sistêmica, né? E os antivirais, que, de novo, aí a gente teria que ter uma neutralização dos 4 sorotipos, e também eles só seriam úteis antes da gente induzir essa resposta inflamatória sistêmica.
Outras viroses. Aqui eu trouxe duas que a gente dificilmente vai lembrar de associar. A febre amarela, até a gente teve um período de epidemia em algumas regiões do país, então está mais fresco na nossa lembrança. A hantavirose já é realmente um pouco mais rara, mas é muito importante que a gente lembre de pesquisar as outras flaviviroses, né, as outras arboviroses. Então, idealmente, em especial fora de epidemia, e a partir do momento que a gente tem Zika e chikungunya no país, as epidemias de dengue tendem a vir junto com as demais, porque é o mesmo vetor, é o mesmo tipo de ciclo de vida, né, intrínseco dentro do hospedeiro humano e o extrínseco. Então é muito importante que junto com a sorologia para dengue a gente associe sorologia para Zika e, se possível, para chikungunya também. Zika em especial porque faz o mesmo tipo de exantema maculopopular, o mesmo tipo de febre, e os casos que tiver maior associação com a artralgia, lembrar de pesquisar a chikungunya. Os critérios de alta hospitalar, os pacientes devem preencher todos esses critérios, com estabilização hemodinâmica, com ausência de febre, melhora visível do quadro. Eles são pacientes muito toxemiados, então são pacientes que não querem fisioterapia, eles não querem sair do leito, e no momento que a viremia começa a diminuir, eles já se tornam bem mais acessíveis e é uma melhora visível evidente. Tá? E um hematócrito, que é o nosso ponto de segmento, normal e estável por pelo menos 24 horas. Sobre a vacina, um pouco sobre a vacina. A gente tem uma vacina no país que está liberada após a infecção primária. Inicialmente até ela estava liberada para todas as pessoas. Foi feita uma revisão por causa justamente da chance de induzir essa resposta cruzada, e a partir de agora, então, ela está liberada após a infecção primária. E existem outras vacinas em pesquisa que são feitas com partes do vírus que estão em fase 3, e provavelmente essas vacinas poderão ser liberadas para infecções primárias e secundárias, então para todos. Entretanto, a gente ainda, dessas demais vacinas, a gente ainda não tem acesso no Brasil. O que está em acesso e pode ser pesquisado mais a fundo no site da Sociedade Brasileira de Imunologia a vacina, essa primeira vacina, tá? Todas elas sofrem os mesmos desafios, né? Tentar realmente induzir uma proteção aos 4 sorotipos, sem induzir um quadro de choque e febre hemorrágica da dengue, caso a gente seja exposto ao sorotipo seguinte. Não dá para falar de dengue sem lembrar que o principal manejo, tratamento é a prevenção ambiental. Aqui é um espaço que a gente tem de medicina de atenção primária que precisa ser usado. Uma coisa que eu estou falando para vocês de Salvador, né, e que a gente viu nesse momento de pandemia de Covid, que as campanhas se voltaram bastante para o Fique em Casa, e atualmente a campanha é Fique em Casa e limpe sua casa. Então, e cuide da água acumulada de sua casa. Em períodos de chuva, como é o inverno no Nordeste, a gente precisa lembrar da nossa calha, da nossa caixa d'água, dos nossos vasos que estão na rua, e dos lixos dos terrenos que estão sem ocupação, lembrar o vizinho de fazer o mesmo, porque foi evidente essa associação com arboviroses para a gente aqui no Nordeste. E é isso aí, minha gente, é isso que a gente tinha para conversar nesse momento. Vamos ficar calmos, fazer toda a limpeza de não deixar a água parada e, quando possível, sempre usar repelente. É isso que eu tinha para dividir com vocês por esse momento. Um abraço.